Capítulo 3. A encarnação de Cristo, seu Filho, nascido de mulher. O homem sempre desejou um Deus tangível e visível. Quando se dobra diante de pedras e paus, o idólatra silenciosamente expressa o desejo do coração humano por um Deus que se pode ver. Jó lamentou que, embora procurasse a Deus, não conseguia vê-lo. Eis que, se me adianto, ali não está, e não o diviso. Jó 23, 8, 9. Filipe compartilhou esse mesmo desejo quando pediu: Senhor, mostra-nos do Pai, e isso nos basta, em João 14, 8. A resposta de Deus a esse anelo universal, a encarnação do seu Filho, estava implícita na resposta de Jesus a Filipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. O claro sentido é que nos atos e atitudes do Filho temos a revelação da forma de agir e as atitudes do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. O mistério do seu nascimento. O mistério da encarnação não será jamais explicado em sua inteireza, até que conheçamos como também somos conhecidos. Mas esse não é o único mistério neste mundo misterioso, e como disse Lessarth, a presença do mistério são as pegadas de Deus. Diariamente, estamos cercados de fatos misteriosos que nem por isso deixam de ser fatos. Talvez não entendamos como Jesus podia ser ao mesmo tempo inteiramente divino e, contudo, realmente humano, mas isso não é obstáculo insuperável à fé. Esse fato tem sido crido por muitas das maiores mentes de todos os tempos. Quando lembramos que foram necessários 4 milênios para Deus preparar o mundo para o advento do seu Filho, vem à tona a enorme importância por ele atribuída a esse evento. Seria possível que tal evento, singular na eternidade e no tempo, ocorresse conforme o curso normal da natureza? O surpreendente é que, com todo o seu magnífico sistema de comunicações, o grande mundo romano se manteve totalmente inconsciente da proximidade de Deus. A entrada do Criador no mundo pareceu assunto tão insignificante que não mereceu nenhuma atenção. Se, como exige a ciência, cada evento tem sua causa correspondente, então a presença de um homem sem pecado no meio dos homens sem exceção pecaminosos indica um milagre quanto à sua origem. Uma pessoa como era Jesus exige um nascimento como aquele que os evangelhos registram. O como do nascimento se torna crível quando o quem do nascimento é levado em consideração. O nascimento virginal cria dificuldades somente quando o dissociamos da pessoa singular que nasceu dessa forma. Não exigia a pré-existência de Cristo um milagre desses por ocasião do seu nascimento? Certa vez, um judeu ortodoxo perguntou a um judeu cristão: Suponha que um menino tenha nascido hoje e se diga que ele nasceu de uma virgem. Você acreditaria nisso? Sim, replicou o outro. Eu acreditaria nisso se existisse um menino assim. Em seu livro Cur Deus Homo, Anselmo analisa 4 formas pelas quais Deus pode criar o homem. Primeira, pela lei da geração natural, um homem e uma mulher. Segunda, sem a intervenção nem de homem nem de mulher, como Adão. Terceira, um homem sem uma mulher, como Eva. Quarta, por meio da divina capacitação de um homem e uma mulher, ambos em idade avançada, já além da capacidade de procriar, como Abraão e Sara. Se essas formas são aceitas, como precisam ser aceitas se os registros das Escrituras são considerados como autoridade e dignos de confiança, estamos prontos para crer que, quinta, Jesus nasceu de uma mulher sem a intervenção de um homem, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1:20 e Lucas 1:35. Se reconhecemos que Jesus era o Filho de Deus encarnado, não se torna logicamente inevitável crer no nascimento virginal? Quem poderia ser o pai do Filho de Deus senão o próprio Deus? Essa doutrina era aceita pela Igreja primitiva e foi incluída em todos os grandes credos cristãos. Justino Mártir incluiu-a nos itens fundamentais da fé cristã. O apologista Aristides aceitou-a, Inácio declarou-a com firmeza, e esses 3 viveram bem próximos da era apostólica e dos documentos que afirmam o nascimento virginal.
O que significa o nascimento virginal? O que significa essa expressão? Ela não significa que Jesus nasceu de forma diferente das outras crianças. Ele nasceu exatamente da mesma forma que nasce qualquer outro bebê. Essa expressão também não dá a entender que ocorreu apenas uma concepção miraculosa, como no caso de Isabel, que era de idade avançada. Não significa imaculada concepção, como ensina a Igreja Católica Romana, pois esse dogma declara que Maria foi concebida e nasceu sem pecado original, uma alegação para a qual não existe um pingo de apoio nas Escrituras. Foi uma concepção virginal inteiramente sem paralelo, contrariamente ao curso da natureza. Jesus foi miraculosamente concebido no ventre de Maria. No caso dele, os processos comuns de transmissão da herança da raça humana foram interrompidos por meio da concepção miraculosa. Esse nascimento foi predito no Antigo Testamento. As antigas profecias bíblicas confirmam e indicam esse evento singular. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. É somente aqui que se usam as palavras o seu descendente. Em todos os outros lugares, os descendentes são sempre do homem. Essa é uma concepção singular. O sinal dado por Deus a Acás era que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Não havia como ser mais claro, e Mateus entendeu o seu cumprimento no modo em que nosso Senhor nasceu. A palavra virgem usada aqui, almah, já provou muita controvérsia, e aqueles que negam o sobrenatural afirmam que essa palavra significa apenas uma jovem mulher em idade de casar-se, não necessariamente uma virgem para quem, dizem eles, seria usado o termo betular. Contrariando esse ponto de vista, temos o fato de que o termo betular é usado para a noiva chorando pelo marido, ao passo que a palavra almah é usada nesse texto e em 6 outros lugares, mas sempre no sentido de uma virgem não casada. Martim Lutero lançou um desafio a esse respeito. Se um judeu ou um cristão puder me provar que em qualquer outra passagem das Escrituras, almah significa uma mulher casada, eu lhe darei 100 moedas de prata, embora só Deus saiba onde eu vou arrumá-las. Alternativas para o nascimento virginal. Reconhecemos que a Bíblia não exige que se creia no nascimento virginal como pré-requisito para a salvação, mas ela indica que o fato do nascimento virginal obrigatoriamente tem de ser verdadeiro para sermos salvos. É possível que alguém seja salvo sem conhecer os detalhes do processo, da mesma forma que os bebês nascem sem saber absolutamente nada de embriologia. É a integridade do fato, não nosso conhecimento dele, que assenta a base da nossa salvação. Ao encerrar uma de suas reuniões, o falecido Harry Emerson Fosdick disse: "Eu quero lhes assegurar que não creio no nascimento virginal de Cristo e espero que nenhum de vocês creia nisso." Sem dúvida nenhuma, ele estava sendo sincero, mas será possível justificar uma atitude dessas? Para homens assim, é o elemento miraculoso que se torna uma pedra de tropeço. Mas se José e Maria, pecadores por natureza e obras, tivessem gerado um homem sem pecado como Jesus, não seria isso um milagre ainda maior? Consideremos as alternativas que teremos de encarar se essa doutrina é ficção e não fato. Primeira, as narrativas do Novo Testamento se comprovarão falsas e o livro se verá despojado de autoridade também em outros assuntos. Segunda, Maria, em vez de ser bendita entre as mulheres, será estigmatizada como infiel, pois José afirmou que Jesus não era filho dele. Terceira, Jesus torna-se filho natural de pais pecaminosos e que, de imediato, remove qualquer possibilidade de pré-existência. Isso, por sua vez, resulta que não houve nenhuma encarnação. Quarta, vemo-nos desprovidos de qualquer explicação adequada para o seu caráter singular e vida sem pecado. Quinta, se ele foi gerado por um pai humano, e essa é a única alternativa ao nascimento virginal, ele não era a segunda pessoa da Trindade como ele mesmo alegava ser, e por essa razão não tinha nenhuma autoridade para perdoar pecados. Sexta, se negarmos esse milagre, onde haveremos de parar? Pela lógica, teríamos de negar todos os outros milagres. A verdadeira questão é esta: estamos dispostos ou não a aceitar as alegações sobrenaturais das Escrituras? Objeções ao nascimento virginal. Antes de considerarmos algumas dessas objeções,
devemos esclarecer que essa doutrina não se opõe a nada do que é ensinado em algum outro lugar do Novo Testamento, mas, por outro lado, ela de forma categórica se correlaciona com a pré-existência de Cristo e com a sua encarnação. Há quem afirme que o fato de Jesus ter apenas a mãe humana não lhe garantia a impecabilidade. Pode ser verdade, mas replicamos que não foi o simples fato biológico de ter apenas um dos pais que o preservou da mancha do pecado hereditário. Não se pode explicar um fato moral meramente em termos de razões físicas. Calvino afirmava que a sua concepção era santa e sem mácula, não porque o homem não tivesse tido parte na concepção, mas porque ele foi santificado pelo Espírito, de forma que a sua geração foi tão pura e santa como teria sido antes da queda de Adão. Foi por meio da especial intervenção do Espírito Santo que envolveu Maria com a sua sombra. Lucas 1,35. Foi pela ação direta de Deus que Jesus foi guardado da contaminação da natureza pecaminosa de Maria. Há outros que argumentam que tanto a genealogia de Mateus quanto a de Lucas traçam a sua origem por meio de José, e de nenhuma forma por meio de Maria. Mas isso é só aparente. A genealogia de Lucas é a de Maria, que ao que parece era da mesma tribo e família de José. Mateus registra a genealogia de José, visto ser necessário que se estabelecesse o direito do Messias ao trono de Davi. É verdade que Jesus era descendente direto de Davi por meio de sua mãe, mas uma vez que nenhuma mulher tinha direito ao trono, o filho dela seria igualmente desqualificado. Mas, uma vez que fora legalmente adotado como filho de José, o qual também era da descendência de Davi, Jesus tinha o direito legítimo ao trono. Dessa forma, por meio das duas genealogias, fica provado que Jesus era descendente de Davi, tanto por via natural quanto por via legal. Com relação a isso, foi proposto um interessante argumento. Provavelmente, o Matã de Mateus é o Matate de Lucas, sendo Jacó e Eli irmãos, e o filho de Eli, José, e a filha de Jacó, Maria, eram primos em primeiro grau. José como herdeiro masculino de seu tio Jacó, o qual tinha Maria como filha única. A desposaria de acordo com Números 36:8. Dessa forma, a genealogia da herança, a de Mateus, e a do descendente natural, a de Lucas, seriam primeiramente de José e depois também de Maria. Chamamos atenção ao fato de que os escritores que incluíram essas listas genealógicas em seus escritos foram exatamente os homens que registraram também o nascimento virginal. É óbvio que estavam cientes de que não havia contradição entre as suas narrativas e as genealogias. Repare quão cuidadoso cada um deles foi quanto a não deixar dúvida de que José não foi o pai de Jesus. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual, pronome feminino, nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1,16. Jesus era, como se cuidava, filho de José. Lucas 3,23. O argumento do silêncio. O perigo de destacar em demasia o argumento do silêncio é ilustrado na velha alegação do criminoso que afirmava que apenas 2 pessoas o tinham visto roubando, ao passo que ele poderia apresentar uma centena que nada tinham visto, e por essa razão ele deveria ser absolvido. Pelo fato de alguns escritores do Novo Testamento, como Marcos, João e Paulo, não se referirem claramente ao evento, insiste-se que o silêncio deles depõe contra essa verdade. É perigoso deduzir que silêncio signifique desconhecimento, pois um não implica necessariamente o outro. Na verdade, o argumento prova coisas demais. Marcos também silencia quanto a tudo que se refere ao nascimento de Nosso Senhor. Temos então de concluir que ele não nasceu de forma alguma? Seu evangelho começa com o ministério público de Jesus. Depois, Marcos refere-se a Jesus não como filho do carpinteiro, mas como filho de Maria. E o que dizer de João? Se não ocorreu o milagre do nascimento virginal, como haveremos de entender essa declaração? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Não é isso uma alusão à encarnação de Cristo? Nas palavras de João 1,13, eruditos de escolas de opiniões muito divergentes encontram uma inconfundível referência ao assunto. A esse respeito, Samuel Zemer escreve: Neste texto, aqueles que creem na palavra são os que nasceram, não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas, de acordo com o claro testemunho de Tertuliano, houve no segundo século uma variante desse texto que trazia os termos no singular em lugar do plural. O texto seria então da seguinte forma: Ele foi gerado não do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. Em seu livro sobre a carne de Cristo, Tertuliano escreveu: devo fazer maior uso dessa passagem depois de ter acariado aqueles que a manipularam. Eles afirmam que ela foi escrita no plural, como se referisse àqueles que no versículo anterior são descritos como os que creem no seu nome. Mas como pode ser isso se todos os que creem, em virtude do princípio comum da raça humana, são nascidos do sangue e da vontade da carne e da vontade do homem? Assim como aconteceu com o próprio Valentino. A expressão está no singular, referindo-se ao Senhor. Ele é que nasceu de Deus. Como carne, contudo, ele não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, porque foi pela vontade de Deus que o Verbo se tornou carne. Se esse antigo comentário está correto, João nega que Cristo tivesse um pai humano e afirma o nascimento virginal da forma mais clara possível. Santo Agostinho, nas Confissões, cita esse mesmo versículo do Evangelho de João, no singular, e entende que se refere ao nascimento virginal. Também percebi ali que Deus, o Verbo, não nasceu do sangue, nem da vontade de um marido, nem da vontade da carne, mas de Deus. Certa tradição conta que, em certa ocasião, o apóstolo João se retirou de um local público de banho em Éfeso, quando ali entrou Cerinto, o herege gnóstico. Sua profunda aversão a Cerinto se devia ao fato de que ele ensinava que Jesus era filho natural de José e Maria. Não poderia a aversão de João indicar seu conhecimento do nascimento virginal? Em todo caso, João não poderia desconhecer a doutrina, pois ele teve acesso aos evangelhos sinóticos e Maria viveu com ele depois da crucificação. Se ele soubesse que a tradição não tinha fundamento, seria incrível que não se referisse ao fato. Embora Paulo não se refira diretamente à doutrina, se ele silencia a respeito do nascimento virginal, ele igualmente silencia a respeito da paternidade humana de Jesus. Ele invariavelmente empregava alguma expressão incomum e significativa quando se referia à encarnação. Esse é especialmente o caso no seguinte versículo: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Nesse capítulo, ele usa 3 vezes a palavra nascido, mas ao falar do nascimento de Cristo, ele usa uma palavra diferente da que empregou quando falou de Ismael e de Isaque, em Gálatas 4:23 e 29. A esse respeito, também se devem estudar os textos de Romanos 5:12, 8:3 e Filipenses 2:7. Nada do que Paulo escreveu lança de alguma forma dúvida sobre essa importante doutrina da fé evangélica. Pelo contrário, ele a tomou por certa em seus escritos. Nosso Deus santificou todas as idades, não só por 12, mas por 33 anos. Andou em nosso mundo, mas sempre sem pecado. Amoroso, obediente, gentil, moderado e imaculado. Um exemplo para meninos e também para soberanos. A.M. Morgan. Mas eu penso que no Gólgota, quando os olhos de Jesus se fecharam, eles viram, com amor afetuoso, como suas, Vila de Nazaré, as ruas. Edward Hilton Young.